Olá, vamos comentar então o nosso devocional de hoje, baseado em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 ao 9, falando sobre propósito de vida e paixão. Lembrando, para quem está acompanhando, que esses primeiros 14 dias de fevereiro nós estamos buscando orientação na Palavra de Deus para o nosso desenvolvimento pessoal. Desses 3 versículos que é para o devocional de hoje, eu destaquei o 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então aqui nós encontramos Paulo falando para a igreja de Filipos, aos filipenses, e essa passagem do início do capítulo 3 está falando sobre a questão de ter plena confiança em Cristo. E nos versículos 7, 8 e 9, Paulo fala claramente sobre o seu propósito de vida, Então ele fala assim que tudo que ele alcançou, que para mim era lucro, então a partir do momento que aceitou Jesus, que teve um encontro com Jesus, tudo aquilo que antes era lucro para ele começou a tratar como perda, por causa de Cristo. No versículo 8 ele fala assim: mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Então, quais eram os propósitos de vida de Paulo? Que eu tiro, o meu entendimento do propósito de vida que ele tinha dessa passagem aqui, com base nessa passagem. Conhecer Cristo era a prioridade de Paulo. No 8 ele fala que ele considera tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Então, a partir do momento em que ele conheceu Jesus, que ele aceitou Jesus, que ele teve esse encontro com Cristo, ele passou a considerar tudo o que ele tinha antes como perda, como prejuízo, e para ele o maior ganho era ter conhecido a Cristo, ter esse conhecimento de Cristo. Então o propósito de vida de Paulo era conhecer a Cristo e tornar Cristo conhecido dos povos. Então essas eram as prioridades de Paulo. O propósito de vida de Paulo era tornar Cristo conhecido de todos os povos. A gente vê isso que ele consegue, ele se tornou o maior evangelista do seu tempo, se não até hoje, o maior evangelizador, a pessoa que mais falou para povos que não conheciam a Cristo sobre Cristo. E com base, então, nesse propósito de vida de Paulo, nós temos que definir o nosso propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? No que eu tenho paixão? E a pergunta começa com: por que eu saio da cama todos os dias? É porque eu sinto responsabilidade? É porque eu tenho que sair, não posso ficar lá? O que me faz levantar todos os dias? O que me leva? Qual a responsabilidade que eu sinto, que eu tenho e que me faz sair da cama? Qual que é o meu propósito de vida? Então, é orar, é buscar em Deus, é buscar na sua palavra orientação sobre isso, se você ainda não sabe, e definir isso. É primordial para que nós possamos nos desenvolver, o foco nessa primeira quinzena é desenvolvimento pessoal. Então, eu preciso saber qual que é o meu propósito de vida. E aí, sabendo do meu propósito de vida, sabendo do meu chamado, o meu planejamento, as minhas prioridades, o que eu faço no dia a dia, a minha rotina, reflete o meu propósito de vida? Ou será que eu vou chegar um belo dia e falar assim, não consegui cumprir com o meu propósito, não atendi o meu propósito de vida porque não fiz? Simplesmente não sabe nem explicar o porquê. É importante que eu saiba o meu propósito, mas também que eu planeje, que eu tenha um plano de ação, que eu tenha as minhas ações do dia a dia. A nossa vida é formada por escolhas feitas no dia a dia. Então hoje eu fiz algo para cumprir com o meu chamado, para cumprir com o meu propósito de vida. O que eu vou fazer hoje que atende isso? Então todos os dias eu tenho que ter ações para cumprir com esse chamado. Se o meu chamado é ser dona de casa ou ser mãe da Helena, e eu entendo que esse é o meu propósito de vida, ou pelo menos nesse momento, o que eu estou fazendo todos os dias para atender com excelência esse chamado e esse propósito? E você tem paixão pelo que faz? A paixão por aquilo que nós estamos fazendo, ela não dá aquele gás a mais, sabe? Dá aquela motivação. Ela faz com que muitas vezes a gente consiga ignorar ou superar o cansaço, o sono, as dificuldades, os obstáculos com base nessa paixão.
Eu não estou falando daquela paixão de adolescente não, mas de ser extremamente envolvido naquele propósito de vida, naquilo que nós estamos nos propondo a fazer da nossa vida, com o nosso chamado. Temos que gostar e sermos apaixonados por aquilo que fazemos, aquilo que acreditamos ser o nosso propósito de vida. Então, a reflexão para hoje o que nós vamos meditar no dia de hoje, a minha sugestão para meditarmos hoje é: se eu já tenho o meu propósito de vida definido, é o que eu estou fazendo para conseguir atender esse propósito. E se eu não tenho ainda, por que eu não tenho? Então eu tenho que buscar orientação na palavra de Deus, orar, fazer uma autoavaliação, pensar no que faz com que eu saia da cama todos os dias para poder definir o meu propósito de vida e aí trabalhar em cima dele. Amém? Vamos pensar e refletir sobre isso no dia de hoje. Até amanhã e Deus abençoe a todos.